Hitler, né? Conta para mim, não a todos, né? Aonde que está esse espírito? Aonde que esse ser foi parar, né? Pois é, certa ocasião, a gente estava. Eu nem tinha intenção de entrar nesse assunto com o Chico, porque, na realidade, o assunto que nós havíamos conversado era sobre os planetas, os diversos planetas, a pluralidade dos mundos habitados, né? E eu perguntava ao Chico, nessa ocasião, qual que era a posição da Terra em relação aos demais planetas do Sistema Solar, que a gente sabe que são, hoje em dia, nós somos cerca de 8 planetas, né? Se a gente considerar que Plutão é um planetóide, né? E a ciência de hoje, a astronomia de hoje, já identificou cerca de 6 ou 7 planetóides semelhantes a Plutão. Mas na época que eu conversava com o Chico, era só Plutão mesmo. A gente achava que Plutão era um planeta, e, portanto, tinha-se 9 planetas no Sistema Solar. E eu perguntei ao Chico qual que era a posição da Terra em relação aos outros. Se a Terra era o mais atrasado. Aí ele me disse que não, que havia 2 planetas no Sistema Solar que eram mais atrasados do que a Terra. O planeta Mercúrio e o planeta Plutão. E eu fiquei muito surpreso. Perguntei, mas como? Mas como tem jeito de ser mais atrasado do que nós, né? Esse mundo tão atrasado, tão É verdade. materialista, né? E o Chico Rio falou assim, não, meu filho, tem os planetas primitivos e tem os planetas prisão. Na verdade, ele falou comigo, na verdade, Geraldinho, no nosso sistema solar, nós temos 3 corpos celestes que são considerados penitenciárias espirituais. E também materiais, né? Espirituais e materiais. E aí ele falou assim, que uma era Mercúrio, o outro era a nossa Lua terrestre. A nossa Lua terrestre é uma penitenciária. E ele falou, os espíritos mais devedores da Terra, aqueles que promovem a guerra, grandes destruições, grandes saques, grandes revoluções sangrentas, eles não, quando desencarnam, não têm condição de ficar na Terra. Eles são degradados para a Lua e ficam lá numa penitenciária até que se reajustem mentalmente. Porque se eles ficassem aqui nos ambientes espirituais da Terra, a perseguição dele em cima deles seria tão grande que eles não resistiriam. E aí ele falou de Plutão, que de todos eles, o mais atrasado era Plutão, porque era uma penitenciária que somente recebia os grandes genocidas. Os grandes genocidas eram trancafiados lá. E aí é que ele vai me contar da história de Hitler, né, que eu não sabia. E o Chico me conta que Hitler, quando desencarna, depois, no momento que estava lá perdendo a guerra, né, porque a Rússia invade a Alemanha e, ao mesmo tempo, as tropas francesas, britânicas e norte-americanas também estão entrando em Berlim, e ele se suicida e desencarna, e na mesma hora o espírito dele é retirado do corpo por determinados guardiães espirituais que não permitem, que ele fez tanto mal às pessoas, tantas milhões de pessoas desencarnaram sob as orientações infelizes dele como um dirigente enlouquecido, né? Então, se eles deixassem ele na Terra naquele momento, o espírito dele seria quase que aniquilado, no sentido de pressão, de ódio, de revolta, de indignação, não somente daqueles que ele havia mandado para a morte, como dos seus familiares, né? Das vibrações, dos pensamentos negativos que se lhe
dirigiam naquele momento, tanta gente sofrendo por causa da guerra, né? Então, o Chico me conta que Jesus Cristo decidiu fazer um breve tribunal. E fazendo esse tribunal, foi decidido nesse tribunal que ele receberia uma sentença de ficar em solitária no planeta Plutão por 10 séculos. Então, Hitler recebeu essa sentença e foi levado para lá, que é um planeta penitenciário, e ficou lá degradado, está lá até hoje, claro, por 10 séculos e ficará lá portanto, mais 9 séculos e meio. Muito triste, né? Sem sombra de dúvida. Aí o Chico me conta o final da história, que é muito bonito. Quando Gandhi vai desencarnar assassinado, você sabe, Gandhi foi o grande libertador da Índia, né, do jugo dos britânicos, tinha aquela política de não violência, né, de resistência pacífica, e ele acabou vencendo o grande Império Britânico e declarando a independência da Índia. E logo, há sempre um louco, um maluco, ele foi assassinado com um tiro, né? O assassino dele, se eu não me salvo a memória, ainda é vivo. Ainda é vivo. Em praça pública, eles tiraram a vida de um dos homens mais voltados à paz. E, obviamente, a situação dele é o inverso, né, de Hitler. Ao passo que Hitler recebeu essa punição de solitária por 1000 anos, o Chico me contou que o espírito de Gandhi ascendeu aos planos mais evoluídos da Terra. E lá ele ficou sabendo do destino de Gandhi. E ficou apiedado. Olha bem que coisa, né? Ficou apiedado do destino de Gandhi, de Hitler. Gandhi ficou apiedado do destino de Hitler. Sim. E aí ele foi e pediu uma audiência com Nosso Senhor Jesus Cristo. E foi concedida a ele essa audiência. E em estando na presença de Jesus, imagina a emoção, não é, gente? Qualquer um de nós desmancharia ali de emoção. Mas Gandhi, então, não fez nenhum pedido para si, nem coisa nenhuma. Ele só quis confirmar com Jesus essa notícia que ele havia sabido no mundo espiritual superior, que o guia espiritual de Hitler, quando ele ainda estava na carne, abandonou. Não aguentava mais ver tanta atrocidade e largou o posto. Não quis saber de guiar mais Hitler. De tão horrorizado que ele ficou. E se de fato isso era verdade, ele perguntou a Jesus. E perguntou a Jesus também se de fato era verdade que o espírito de Hitler estivesse nessa punição de solitário por 1000 anos no planeta Plutão. E Jesus confirmou para Gandhi que tudo isso era verdade, infelizmente. Então Gandhi, num ato de humildade extrema, pediu licença a Jesus, já que o espírito de Hitler estava sem um guia imediato, pedia humildemente a Jesus a licença para ele, Gandhi, guiá-lo para o bem. Olha só, que lindo. E foi concedida a Gandhi esta inglória tarefa, né, de ser o guia espiritual de Hitler, lá na penitenciária de Plutão, pelos próximos 900, naquela época era mais, né, pelos próximos 1000 anos. Que lindo. Veja que renúncia. Agora você imagina, nós publicamos isso, eu resolvi contar isso tudo num post, numa nota do meu Facebook. Se não me engano, no dia que eu homenageei a desencarnação de Kardec, 31 de março de 2011.
E essa nota aí bombou na internet, milhares e milhares de compartilhamento, e gerou muita celeuma, e eu não dei a menor importância ao que as pessoas criticavam, a falavam. Ah, que isso é absurdo. Interessante que as pessoas se prendem muito ao lado negativo da história, né? As pessoas têm uma necessidade tão grande de ver o lado negro da história. E a maioria das críticas que eu recebi tinham a ver com essa questão do planeta penitenciário. Que isso era um absurdo e que não podia existir um planeta penitenciário. E eu não respondia a ninguém porque não me interessava responder a ninguém. A verdade é a verdade. E eu confio plenamente no Chico Xavier. Um dia essas pessoas vão ver, né? Vão visitar, quem sabe, né? Penitenciários, mundos penitenciários. E aí, então, eu fiquei meditando o seguinte, gente, uma história tão linda contada pelo Chico, que é a renúncia de Gandhi, né? O amor desprendido de Gandhi para se propor a guiar um espírito da condição trevosa de Hitler, e ninguém fala nada sobre esse lado lindo e luminoso, brilhante do amor, renúncia, o amor que não pede nada a si, não é? Quem é? Eu desafio, qual é de nós aqui que se candidataria a ser guia espiritual de Hitler? Não, assim, nem conseguiríamos, né? Não é? Precisa ter um amor tão grande, tão desprendido. Exato. Né? E as pessoas se prenderam tanto a essa questão da penitenciária, que isso é absurdo. Então, tá bom. Nós não temos nas nossas cidades penitenciárias? Qual o absurdo? Exatamente. Exatamente. Qual o absurdo? Não existem milhares de penitenciários aqui na Terra? E nós não podemos... E o universo, com essa grandeza toda, não pode ter um lugar penitenciário? Um planeta penitenciário? Sem dúvida. Eu queria que você... Agora, só para terminar, isso nós publicamos, como eu disse, na nota do meu Facebook, em 31 de março de 2011. Passados cerca de 5 anos, em 2016, que eu achei isso fantástico. Olha a mediunidade de Chico Xavier. Pesquisadores da vida de Gandhi acharam nos guardados dele as cartas que ele havia recebido de Hitler em resposta, e ele tinha mantido cópia das cartas que ele havia mandado para Hitler. Em 1937 e 1938, quando Hitler não tinha começado ainda a Segunda Guerra Mundial, lá na Índia, Gandhi estava preocupado com o avanço do Partido Nacionalista Socialista Nazista da Alemanha, e aquela posição da raça pura, raça ariana, as perseguições que já haviam começado contra os judeus, né? E também a questão, o avanço ou ameaça de invasão de Hitler na Polônia e na Áustria, que já estavam se configurando. E Gandhi escreve a ele pedindo, em nome do cristianismo que ele tanto prezava, já que ele como ocidental, se dizia cristão, Hitler, que ele se prendesse aos ensinamentos de Jesus, que bastava, de todos os ensinamentos de Jesus, bastava aquela frase: amai-vos uns aos outros como eu vos amei, para que toda violência cessasse. Olha só, o Gandhi faz um apelo a Hitler para que ele não comece a guerra, antes da guerra. Olha só. Então, olha aí, Gandhi já se preocupava com Hitler antes mesmo da guerra, Segunda Guerra acontecer.